Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso webinário de hoje. Nós vamos falar sobre gestão e eu quero agradecer muito a presença de todos que estão acompanhando nossos trabalhos, que têm assistido esses webinários da série que estamos tratando sobre gestão, professor Pedro Martins. E nesse momento, acho que é muito importante para a gente poder falar sobre temas de gestão estratégica e nós temos um convidado muito especial para isso. Antes eu queria só, para quem é novo, que eu percebi que já temos aí várias pessoas que se inscreveram, que são novas no nosso cadastro, que são pessoas que talvez ainda não conheçam a instituição, eu quero me apresentar. Eu sou o Henrique Tussi, eu sou diretor aqui da FAPS, a Faculdade Psicologue, e aqui também atuo como coordenador dos cursos da área de gestão de pessoas, tanto de graduação quanto de pós. A FAPS é uma faculdade que está no cenário da educação superior da região desde o ano passado, mas o Psicologue, que é a mantenedora que deu origem à FAPS, está já atuando tanto na pós-graduação quanto no ensino superior há mais de 17 anos. Então, a gente, depois desse período todo, atuando dentro da área de pesquisa, extensão e ensino, na pós-graduação, nós iniciamos o processo de credenciamento institucional da faculdade junto ao MEC e de autorização dos cursos. E, ao final do ano passado, nós obtivemos aí a publicação já do nosso reconhecimento, da nossa autorização e nosso credenciamento, e com nota máxima, nota 5, junto ao MEC, o que para a gente foi um prazer muito grande, que nos dá toda a oportunidade de trazer para a nossa região de Ribeirão Preto oportunidades de ensino, tanto na área de pós-graduação, continuando, mantendo os cursos que já tínhamos, como os cursos novos que estão sendo lançados agora, cursos que nós estamos também oferecendo à distância, como essa é a série que a gente vai ter sobre gestão com o professor Pedro Martins, e também a graduação no curso na área de gestão de pessoas. Para quem acompanhou desde o início, nessa série a gente já teve a oportunidade de ter um webinar sobre produtividade e performance exponencial. Tivemos um outro sobre gestão e competência agile na prática. E hoje a gente vai ter a oportunidade de falar sobre gestão estratégica na era das incertezas. Esse tema acho que é muito interessante. Nós temos aí tido a oportunidade de compartilhar um conhecimento enorme do professor Pedro, que para a gente é um prazer muito grande. E a gente ainda tem, nessa parceria com o professor Pedro, a oportunidade de alguns cursos que vão ser lançados na sequência, que já estão aí com as matrículas abertas, como, por exemplo, o curso de Desenho Organizacional Agile, que acontece nos dias 20 e 21 de novembro. Nos dias 26, 27 e 28 de novembro, temos um outro curso de Produtividade e Performance Exponencial. No dia 4 de dezembro, Gestão Estratégica na Era das Incertezas, que está muito relacionado ao nosso tema de hoje. E nos dias 11 e 12, competências Agile e Nexialistas na prática no laboratório Scrum. Então, se você quer mais informações, entre em nossas redes sociais, no nosso site da Faculdade Psicologue, entre em nossas redes sociais como o Instagram, o próprio canal do YouTube, onde você pode lá nos seguir e marcar para ter notificações e receber as novidades. Sobre esses cursos, eles já estão com as matrículas abertas, basta que você nos siga entre nossas redes e no nosso site da FAPS, logo à entrada você vai encontrar informações de como se matricular. Então, hoje, para falar sobre esse tema, mais uma vez vamos ter o prazer de compartilhar a presença do professor Pedro. Volto aqui a trazer um breve excerto desse currículo do professor Pedro, que é doutor pelo ISCTE de Lisboa, mestre e graduado em Psicologia Social e Organizacional pelo ISPA, também de Lisboa, CEO de 3 multinacionais, consultor em mais de 100 empresas, professor em 12 universidades, conselheiro internacional ao longo de 40 anos em 26 países, uma referência internacional em transformação ágil e organizações, modelos de gestão, maximização de produtividade, gestão de pessoas com alto impacto econômico e educação executiva. Mais uma vez, professor Pedro, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, obrigado por estar com a gente nessa belíssima parceria. Obrigado por estar aqui trazendo esses importantes conhecimentos para quem está pensando gestão de empresas. Quero agradecer e dar uma boa apresentação que a gente tem aqui nesse momento juntos. Muito obrigado, professor Henrique. É sempre um prazer e uma honra aceitar os vossos convites, e os temas são de facto interessantes e julgo que são muito pertinentes neste momento para, sobretudo para as pessoas que trabalham nas empresas, não é? A gestão estratégica mudou radicalmente nos últimos tempos, não é?
E, aliás, a pandemia veio demonstrar que essa mudança era inevitável. Nós tínhamos a gestão estratégica muitas vezes feita olhando para o retrovisor das empresas. Nós víamos as tendências do passado e projetávamos no futuro. Sabíamos se havia uma tendência de um determinado tipo de consumo, de um determinado tipo de comportamento do utilizador, seja daquilo que for, e projetávamos aquilo que seria o futuro. Só que, entretanto, a velocidade das mudanças passou a ser tão exponencial, tão elevada, que quando acabarmos de fazer a análise do passado, já o presente era totalmente diferente. Você veja, por exemplo, a situação que nós hoje vivemos com a pandemia, não é? Alguém podia imaginar, no início deste ano, que a maior parte das empresas ia funcionar em home office, que o delivery ia ter o crescimento que teve exponencial, não é? Há hipermercados que conseguiram um lucro em 3 meses que não tinham conseguido nos 3 anos anteriores. E não foi que eles tivessem planejado uma estratégia para abordar, digamos, aquilo que hoje se chama a gig economy, ou seja, a economia de aplicativos, ou a low touch economy, que é a economia de baixo contacto físico, não é? Onde as pessoas recorrem com mais frequência aos aplicativos para demandar serviços em casa. Então, essa capacidade, digamos assim, de prever o futuro a partir da experiência do passado, praticamente deixou de fazer sentido neste momento. Então, aquilo que nós hoje falamos mais quando falamos de gestão estratégica é no desenho do futuro, ou na criação do futuro. E como é que nós criamos um futuro que faça sentido para os mercados? A partir do desejo desses mercados. Portanto, hoje a gestão estratégica, antes de ser uma análise estatística de dados dos comportamentos anteriores, é uma interpretação quase psicossociológica do que são os desejos contidos desse mercado, desses consumidores. Então somos capazes de imaginar aquilo que vão ser as práticas futuras a partir do que são desejos. Por exemplo, nós tivemos uma demanda agora da gig economy a partir de uma necessidade de distanciamento social e de isolamento social. Isso é que provocou o crescimento desses segmentos de mercado. É previsível que esse distanciamento social permaneça ad eternum? Obviamente que não. Todos nós esperamos que apareça a cura do Covid-19 ou a vacina, etc., para deixarmos de estar neste isolamento que hoje vivemos. Mas isso significa que as pessoas não gostam de trabalhar em home office, não gostam de ter os serviços acessíveis na sua residência. Quando estou a serviços, vai desde o hipermercado, à farmácia, até aos próprios serviços de educação, etc. Eu conheço muitas pessoas que diziam que o maior desejo delas era não passar tantas horas no trânsito e estar mais tempo com a família. Agora estão a ter essa oportunidade com o distanciamento social. Será que eles vão abrir mão disso? Mesmo quando não seja necessário o distanciamento social? Provavelmente não. Então, provavelmente vão querer continuar a usar o lar como o epicentro da economia, do lazer e do ensino. Então, hoje, quando se define estratégias de futuro, é como nós imaginamos que o futuro pode ser criado. Outra questão que é pertinente, a questão da telemedicina.
Hoje as pessoas têm algum receio de ir às emergências dos hospitais por causa do contágio do vírus, que é incontrolável, não é? Mas, repito uma vez mais, essa situação é uma situação temporária. Quando isso superar, será que as pessoas vão abrir mão da comodidade de casa e consultar o seu médico muito rapidamente, porque sempre um médico de plantão nesses serviços de telemedicina, e de uma forma sem deslocação, sem outro tipo de preocupação? Provavelmente vão continuar a querer essa mordomia, não é? E por aí fora. Então nós hoje falamos sobretudo no desenho do futuro, naquilo que nós imaginamos que seja o futuro das cidades inteligentes, o futuro dos carros autónomos, o futuro da utilização por exemplo, de uma realidade cyborg, não é? Da inclusão de peças de alta tecnologia dentro do nosso corpo para melhorar a saúde, para prolongar a vida, para melhorar a nossa performance física, inclusive. E isso não corresponde a nenhuma tendência do passado. Nós, no passado, tirando o marca-passo, digamos assim, do coração e algumas próteses dos membros para as pessoas amputadas, nós não imaginávamos o que era um homem ciborgue, uma pessoa ciborgue, uma pessoa que tivesse componentes tecnológicos e componentes humanas. Mas hoje existem empresas, por exemplo, do Elon Musk, não é, o homem da Tesla, em que já estão a projetar peças para o ciborgue, não é? Para que a pessoa possa performar melhor utilizando a tecnologia dentro do seu próprio corpo, não é? E isso, repito uma vez mais, não é porque no passado houve essa demanda, é porque esses visionários têm essa projeção em relação ao futuro, são capazes de prever esse comportamento e essa demanda do futuro. Então, esta realidade que nós hoje vivemos na gestão estratégica é uma realidade em que, em primeiro lugar, nós temos que ser disruptivos. Ao contrário do que exigia antes, que era ver as tendências do passado, hoje temos que nos desligar dessas tendências. Temos que estar abertos àquilo que são, de facto, os desejos mais contidos, que ainda não foram, digamos assim, implementados das diversos níveis da sociedade. Isso quer dizer que não trabalhamos dados quantitativos? Não, pelo contrário. Esta era disruptiva que nós vivemos é uma era essencialmente data-driven, não é? Apoiada em dados, em resultados. Mas vamos analisar resultados numa forma contínua. Não como fazíamos antes, que era um planejamento estratégico para 13 e às vezes 5 anos, e depois congelávamos esse planejamento e simplesmente o implementávamos. Hoje, até usando o conceito Agile, nós temos um planejamento de curto prazo. Há quem fale que hoje os planejamentos estratégicos não fazem sentido ter mais do que 3 a 4 meses, e depois uma aferição contínua desses planejamentos estratégicos ao grau de aceitação e à demanda que os mercados nos trazem. Então estamos a falar de um conceito de jornada, de um conceito que tem um princípio, meio e fim, mas é um conceito que nós desenhando continuamente. E não vamos desenhando, congelamos e depois implementamos. É um processo de concepção estratégica, implementação imediata, que nós costumamos chamar de plug and play, e essa implementação imediata sempre aferida a resultados que são medidos, a resultados tangíveis,
que nos permitem modelar contínuo essa estratégia para estar a corresponder a essa demanda do mercado. Não estamos a falar com isto que hoje a estratégia seja menos rigorosa, por isso nós temos que a corrigir com mais frequência. O problema, ou se quisermos a oportunidade, é que essa demanda de mercado é que é muito mais plasmática. Plasmática no sentido de plasma, adaptativa. E as organizações e os seus negócios também têm que ser adaptativos, também têm de ser plasmáticos para acompanhar essa evolução, qual não temos uma ideia precisa exatamente para onde vai. Então, eu diria que hoje a definição de estratégias tem que ser práticas, têm que ser adaptativas, e as próprias organizações e modelos de gestão também têm que ter essa plasticidade, essa capacidade de adaptação sempre a muito curto prazo. Podemos, assim a grosso modo, imaginar que todas as estratégias têm que corresponder àquilo que os japoneses definiram em 2017 como Sociedade 5.0. Como sabem, os alemães definiram em 2013 aquilo que chamamos hoje a Indústria 4.0, que era uma indústria de utilização de tecnologia intensiva, em que basicamente através da automação se conseguia níveis de produtividade e de rentabilidade das empresas exponenciais. Mas isso veio de alguma forma excluir as pessoas do processo produtivo, porque a automação visava isso mesmo, substituir a mão de obra. Aí os japoneses em 2013 vieram com um conceito muito mais humanista, que foi de utilizar toda a tecnologia do 4.0, portanto o IoT, a nuvem, a inteligência artificial, a robótica, o learning machine, etc., a realidade aumentada, só que tudo isso em função de 3 grandes valores: qualidade de vida das pessoas, a inclusão e a sustentabilidade. Sustentabilidade a todos os níveis, meio ambiente, negócios, etc. Então, eu diria que se hoje a empresa tivesse que prever o futuro, previa o futuro em torno destes 3 grandes pilares da Sociedade 5.0. Foi o G20, os 20 países mais desenvolvidos do mundo, adotaram estes 3 pilares no encontro de 2019, exatamente como os grandes direcionais de desenvolvimento dessas sociedades mais desenvolvidas. E toda a tecnologia que está a ser incorporada, por exemplo, agora o 5G, etc., vem para servir estes 3 pilares da Sociedade 5.0. Então, isso já é um referencial que nós temos para o desenho da estratégia do futuro. Não é, repito uma vez mais, a análise daquilo que se passou antes, o prolongamento das tendências do passado recente, mas é exatamente a capacidade que nós temos de identificar os desejos dos mercados e dos consumidores para atender a esses mesmos desejos. Bom, e se formos mais longe até a supremacia quântica, talvez a supremacia quântica não esteja tão longe como nós às vezes imaginamos, não é? Os computadores quânticos têm a capacidade de processar em 10 segundos aquilo que o computador digital mais evoluído demoraria 10.000 anos para o fazer, não é? Em 10 segundos, peço desculpa, em 100 segundos, mas 100 segundos para 10.000 anos, a diferença é igualmente exponencial. A própria internet 6G é 8.000 vezes mais rápida que a 5G, que ainda nem sequer chegou ao nosso país, não é?
e que sabemos que é uma política atrás dessas questões tecnológicas, mas a internet 5G é fundamental, sobretudo para as cidades inteligentes, não é? Então, todas essas inovações tecnológicas vão nos obrigar a redimensionar, a recriar as estratégias que nós temos dos nossos negócios. Seja esse negócio uma escola, seja esse negócio um hipermercado, seja esse negócio uma clínica médica, todos vão ser fortemente condicionados por isso. O que não vão provavelmente ser condicionados é sobre o propósito que nós temos da utilização dessa tecnologia e das oportunidades que trazem o mercado. Então essa é outra variante que eu acho também interessante quando desenhamos estratégias hoje, é desenhar estratégias com propósitos de natureza social. Nós vimos recentemente os bancos a reclamarem junto do governo federal mais proteção à Amazónia, por exemplo, e nós notávamos o que é que os bancos têm a ver com a Amazónia, mas eles sabem que eles estão correspondendo a um desejo dos seus clientes. E eles estão interpretando o desejo desses seus clientes junto das autoridades e pensam que desta forma os clientes têm mais empatia com eles. Então, este é, digamos, o processo que nós hoje temos de criação do futuro. Definição estratégica como uma atividade de criação do futuro e não de recuperar o passado para estarmos mais alinhados com o caminho que vinha anterior. Mas é sermos disruptivos, é iniciarmos do zero praticamente os negócios para atender a desejos recalcados. Bom, isto é uma apresentação introdutória muito breve, mas eu acho mais interessante esta abordagem de uma forma dinâmica, ouvindo também a sua opinião, Henrique, as suas questões, acho que fica mais interessante esta exposição. Bacana. Realmente essa visão é muito importante, né? Essa possibilidade de olhar todo o contexto. Realmente, eu penso que o momento histórico só vai de fato ser compreendido depois que nós tivermos passado o tempo suficiente para poder entender as consequências dos atos tomados durante esse período, né? Como você falou, acho que muitas mudanças aconteceram e estão ainda em andamento, acontecendo, né? E é um momento histórico muito rico. A gente sabe que, como você falou, é muito importante essa ideia de aprender a lidar até com essa ideia de realidade, como o Bauman traz, a ideia da modernidade líquida, né? Uma modernidade líquida que seria aquele momento que as instituições, ideias, as relações que estavam estabelecidas vão se transformando de uma maneira muito rápida e imprevisível. Isso, né, era um movimento que já acontecia internacionalmente no mundo e ele se concretiza nesse dado momento da história em que um fato tão grande que afetou igualmente o globo todo faz com que a gente repense. Acho que é uma oportunidade muito importante da gente pensar em criar um novo futuro, como você falou. Agora, no Brasil, acho que a gente tem uma característica interessante, que às vezes eu costumo falar isso no início de cursos, né, para a gente resgatar um pouquinho da nossa memória. A gente passou por aqui por uma infinidade de situações e crises, né, com hiperinflação. Havia um momento em que as pessoas iam ao supermercado fazer compras e o rapaz tinha um funcionário que era um remarcador que tinha, né, aquele equipamento que gerava etiquetinhas com preço e ele ia trocando o preço dos produtos e as pessoas pegavam antes dele colocar a etiqueta nova, tiravam a etiqueta de preço por conta da velocidade da mudança desses preços. Uma época de hiperinflação em que se ganhava muito dinheiro no overnight, uma aplicação, né, que ao longo da noite dava muito dinheiro, e passamos por planos econômicos, como o plano verão, plano Collor, né, crise na Ásia, congelamento do dinheiro no banco no plano Collor, 3 impeachments, a gente está falando de impeachments, né? Desculpa, estamos fazendo de vários momentos de impeachment em vários níveis do governo, desvalorização da moeda, mudanças da moeda, cruzeiro, cruzado novo, real. Então, o brasileiro, acho que
se adaptou muito rápido em muitos contextos. E essa característica, acho que muito cultural do povo brasileiro, em certos momentos, faz com que as pessoas tenham uma perspectiva, né, de luta, uma visão também, às vezes, negativa, mas eu acredito no outro aspecto, que é a característica de criatividade, de enfrentamento de mudanças, de dificuldades, às vezes, muito grandes. E eu queria aproveitar para a gente pensar um pouco, né, e aproveitar a tua experiência, para pensar um pouco como que você vê culturalmente essa diferença no enfrentamento de crises. Nós temos aí, por exemplo, a experiência na Europa, em países como Portugal, que vem de uma história de desbravamento, descobrimentos, de uma luta com o mundo, né? Afinal de contas, Portugal foi dono de metade desse planeta em determinado momento da história. Um povo que lutou, de fato, né, em várias guerras, que tem aí no seu DNA uma característica de luta muito importante. Então, em certos aspectos, tem algumas características semelhantes. Mas eu penso que, por pouco que eu observo, né, nas diferenças culturais entre europeus, portugueses e brasileiros, eu vejo uma diferença muito grande no aspecto cultural, de como se enfrentam as crises, né? Aqui a gente percebe algumas características que só chamam a atenção. Por outro lado, temos uma diferença como se enfrenta a crise fora do país. Como que você vê essa diferença, né, da forma de como você observa o brasileiro enfrentando essas crises e a população portuguesa, por exemplo? Bom, Henrique, você em poucos minutos levantou uma série de questões extremamente pertinentes. Vamos começar pelo fim. Um filósofo português já falecido, Agostinho da Silva, que morou 20 anos no Brasil, em Salvador, tinha uma definição de português, ou de brasileiro para português, que para mim, que sou português e que vivo há 22 anos no Brasil, faz todo o sentido. Ele dizia que o brasileiro era um português à solta. Ou seja, se você pegasse num português e tirasse todo o conservadorismo natural, digamos assim, de um povo quase milenar, se formos aos celta-ibéricos, com 3.500 anos de história, portanto, herdeiro de uma história vastíssima e muito consistente, e se você tirasse também as defesas naturais de um povo periférico da Europa, que só tinha o mar, digamos assim, para se expandir, porque do outro lado tinha um inimigo histórico, que era a Espanha, que era 4 vezes mais poderoso e, portanto, que não fazia sentido Portugal enfrentar do ponto de vista militar, e, portanto, tinha que ir à aventura. De facto, os portugueses, se tirar tudo isso, viram um brasileiro. É muito interessante você ver hábitos culturais portugueses que hoje têm muito mais expressão aqui no Brasil do que Portugal. Por exemplo, o consumo de bacalhau, não é? Muitas pessoas imaginam que os portugueses comem bacalhau todo dia, da mesma forma que alguns portugueses imaginam que os brasileiros comem feijoada todo dia, não é? Mas o hábito de bacalhau talvez hoje esteja mais enraizado no Brasil do que em Portugal. Em Portugal, eu recordo quando eu era criança, o bacalhau era de facto a comida das pessoas mais pobres, não é? Havia, inclusive, quando os republicanos assassinaram o rei e derrubaram a monarquia, o slogan deles era o bacalhau a pataco. Pataco era a moeda, então, que era um valor muito baixo. Eles queriam baixar o preço do bacalhau. Hoje você vai a um restaurante de bacalhau e por fortuna para comer um bom bacalhau, não é? É muito caro. Então, digamos, essas raízes permaneceram até em alguma medida mais preservadas nos países para onde foram os imigrantes, porque os imigrantes tradicionalmente têm aquilo que é o mercado da saudade, não é? Conservam as suas tradições, as suas memórias e, digamos assim, a metrópole de origem não tem essa preocupação, porque está mais permeável à evolução. Então, isto para lhe dizer o quê? Que, de facto,
há uma certa semelhança entre a forma de dar os desafios dos portugueses e dos brasileiros. A única diferença é que os portugueses são mais conservadores, mais lentos, mais prudentes, etc. Não é? Eu dou sempre este exemplo. Você veja um imigrante alemão no Brasil. Se é um imigrante bem sucedido, ele hoje tem uma empresa com mais de 500 empregados. Um imigrante português bem sucedido no Brasil tem um boteco. Ele não quer ser empregado de ninguém, mas também não quer ser dono de ninguém. Ele quer o suficiente para a sua sobrevivência com alguma tranquilidade, digamos assim. Mas ele não tem aquele espírito empreendedor de grande desenvolvimento. E eu acho que isso está fortemente enraizado na cultura brasileira. Eu acho que se há alguma coisa nós podemos trazer da cultura brasileira para as culturas europeias, e isso é um motivo também de muita satisfação dos imigrantes europeus aqui no Brasil, é que o brasileiro não vive para empreender, ele vive para ser feliz. Então ele basicamente quer ter os meios de sobrevivência suficientes para ter uma vida razoável, uma vida tranquila. E não quer ser o grande empresário, quer criar grandes monopólios, etc. Isto, por um lado, dá-lhe a flexibilidade, a adaptabilidade que nós já vimos, mas não nos permite projetar o futuro. E esse é que é o ponto que eu acho que hoje o Brasil vive. O jeitinho brasileiro, que eu considero muito positivo, aliás, em 99 eu escrevi um livro chamado Novas Perspectivas da Gestão, onde eu dedico um capítulo ao executivo do futuro e digo que o paradigma do executivo do futuro para mim é o executivo paulista. E porquê paulista e não brasileiro? Porque o Brasil é um continente, não é? Então a cultura empresarial do Rio Grande do Sul é totalmente diferente de Salvador, é totalmente diferente de São Paulo ou do Rio. E eu acho que em São Paulo nós temos as características do executivo do futuro. Porquê? Porque os executivos têm uma formação muito boa, as escolas de negócios que de São Paulo, as melhores, como é evidente, estão ao mesmo nível das melhores escolas dos Estados Unidos e da Europa. Os executivos têm um foco, uma cultura de gestão estratégica, gestão por resultados, planejamento estratégico muito forte. E, paralelamente, tem o swing latino-americano, não é? Que é a tal capacidade de adaptação, a tal criatividade, a tal originalidade. E isso levou-me em 99 a definir o paradigma do executivo do futuro como um executivo paulista. Só que hoje é mais do que isso, ok? Então essa capacidade de adaptação, esse quebra-galho no bom sentido, foi muito útil até agora. Mas a partir de agora, nós temos uma gestão muito mais orientada para resultados. Nós temos uma gestão muito não reativa, porque o quebra-galho é reativo. É aquela pessoa que perante uma adversidade encontra uma solução. Quando estamos a falar de criação do futuro, ainda não existe a adversidade. A pessoa tem que se antever a essa adversidade, a essa necessidade. E isso implica realmente um pensamento sistémico muito sólido, que é mais próprio, digamos assim, das sociedades asiáticas do que propriamente até das sociedades judaico-cristãs, incluindo as sul-americanas e as europeias. Razão pela qual hoje os países que têm um crescimento maior são países asiáticos ou até países do Médio Oriente. Nós hoje vemos como paradigma de desenvolvimento Singapura, Coreia do Sul, o Japão há bastante tempo que mas
está a ganhar fogo de novo, a China, que se está a tornar na maior economia do mundo, etc. Porque eles têm essa paciência milenar, não é? Chamamos a paciência chinesa, quando de facto que você precisa de esperar muito tempo para obter resultado da sua ação. E isso não é característica brasileira, nem é característica dos europeus do sul, dos portugueses, dos espanhóis, dos italianos, dos gregos, por aí fora. E por isso é que estas sociedades não estão a desenvolver tão rápido quanto as sociedades asiáticas. Exatamente porque eram sociedades muito boas do ponto de vista reativo e que não se souberam, digamos assim, planejar para o futuro. Mas já agora, como você focou em vários temas muito interessantes, eu gostava só de sublinhar porque é que os portugueses foram donos de metade do mundo. Não foi devido a características portuguesas, foi devido a características inglesas. Porque até ao século XII, Portugal estava praticamente isolado do resto da Europa devido a ter os inimigos históricos do lado, que eram espanhóis, e o mar era praticamente intransponível, quer dizer, não havia condições para navegar além da navegação à vista. E aí o rei Dom João I casou com uma princesa inglesa, Dona Leonor de Lencastre, que tinha uma educação muito desenvolvida, muito elaborada, uma educação inglesa, e que veio para Portugal, que era um país periférico, um país isolado, eu diria um país embrutecido pela sua própria condição geográfica, e ela resolveu, através da educação dos filhos, ter um planejamento estratégico da expansão portuguesa. Então ela pegou nos seus 8 filhos e deu uma educação distinta a cada um deles. O infante Dom Henrique foi estudar para Génova a cartografia. Então ele foi estudar com Marco Polo, com todos os aventureiros do mundo que já tinham viajado pelo mundo e que tinham desenvolvido cartas náuticas, e ele trouxe essa cartografia para Portugal e criou a Escola de Sagres. Escola de Sagres que deu origem às grandes descobertas da sua época, não só descobertas feitas pelos portugueses, mas também descobertas feitas pelos espanhóis, Cristóvão Colombo, etc. Eram um marinheiro originário da Escola de Sagres, não é? Pegou numa das filhas e casou com um conde francês, exatamente para desenvolver uma ação diplomática na Europa, passando por cima de Espanha, sem precisar de passar por Espanha. Então ela foi brilhante, porque outros filhos foram estudar estratégia militar. E ela criou, através da educação dos filhos, uma vocação universalista de Portugal que Portugal nunca tinha tido antes. Okay? E isso é uma visão estratégica fantástica do meu ponto de vista. Isto durou cerca de 100 anos, realmente Portugal durante 100 anos era a Holanda, a Espanha, a Inglaterra que dominavam praticamente o mundo. Depois houve brigas políticas internas em Portugal, entre Dom Pedro e Dom Miguel, e Portugal perdeu essa vocação e manteve a vocação universalista, mas do ponto de vista da imigração, da diáspora, não é? Hoje nós temos portugueses em todo o mundo, é um povo que tem 10 milhões de falantes de português no seu país de origem e tem 260 milhões de falantes pelo mundo fora. E o mundo fora é a África, é a Ásia, é a Oceania, são todos os continentes. Obviamente que a grande parte está aqui no Brasil, mas
por algum motivo falamos português e não falamos espanhol. É porque temos essa origem histórica e essa capacidade de criar diáspora pelo mundo. Mas isto para dizer o quê? Que Portugal e Espanha não é assim tão diferente. A diferença está em que os portugueses são mais prudentes, mais conservadores, talvez. Os brasileiros são mais disruptivos, por outro lado, mas nenhum nem outros têm a cultura adequada para os tempos. Perfeito. Os novos tempos são de uma cultura de criação do futuro e não de seguir tendências. Excelente, eu acho que essa visão, né, como histórica, como a gente tinha falado um pouco antes, é ela que permite que a gente possa observar e tirar dessas informações algumas que seriam indicadores que nos dão cenários futuros, né? Não existe o que a gente vai criar a partir desses indicadores do mercado. Agora, como a gente estava falando desse tema, né, eu achei muito, muito interessante quando você coloca que esse perfil do executivo futuro, esse executivo paulista, eu acho isso muito interessante porque de fato existe aí uma diferença, inclusive essa questão é culturalmente muito importante no Brasil, essa diferença de quase uma rixa, né, entre regiões do país que não se justifica, mas porque são regiões com características diferentes, complementares. E a gente tem, acredito que uma característica muito boa da população brasileira exatamente é a miscigenação vinda dessas que foram movimentos migratórios, né, de diversas partes do mundo. E, de fato, como você colocou, né, talvez aí que a gente possa talvez aprender com as culturas orientais, exatamente trazer um pouco mais de rigor, um pouco mais de método para a nossa criatividade, o que faria com que o país se projetasse muito mais rapidamente. E sobre isso, né, a gente tem que sempre pensar, né, a gente está num contexto histórico único dessa pandemia, e a gente sempre ouve falar muito, né, de crises, né, essas mudanças gerando crises. E eu tomo muito cuidado com esses termos, porque até na nossa área da psicologia, a crise, na verdade, são aqueles momentos de mudança, né? Tem a crise da adolescência, a crise da meia-idade, que são momentos em que há uma necessidade de se colocar mais esforço para voltar à homeostase. Então, a crise não seria nada mais do que uma quebra, uma ruptura da homeostase, que a gente precisa ter mais esforço para voltar ao normal. Então, nesse sentido, crise sim é o que estamos passando, né? O mundo todo está passando por essa crise, a necessidade de adaptação para voltar a um equilíbrio, não voltar ao normal antigo, como a gente até falou no outro momento, né? Na verdade, voltar ao equilíbrio. E a gente tem que olhar que o nosso país aí, se a gente avaliar o que se diz muito, né, associar a crise econômica, a gente tem que lembrar que a crise econômica é quando há uma retração da atividade econômica, que é medida pelo PIB, né? Bom, essa retração, as pessoas hoje podem olhar e falar, poxa, a crise causou a retração. Mas se a gente tomar mais cuidado, a gente vai perceber que já havia indicadores aí pelo IBGE, em 2019, toda essa situação de crise, que indicavam que a economia brasileira teria uma redução no seu PIB. Então, esse período, tendo ou não pandemia, seria um momento em que a gente teria uma retração na economia brasileira já prevista, né? Agora, por outro lado, a crise trouxe uma retração e talvez aí um cenário que seria um cenário de crise mundial, da economia mundial. Então, de uma certa maneira, todo mundo agora passa a ser um país que tem que lidar com maior dificuldade para retornar à situação anterior. Então, nesse sentido, a gente percebe que durante a crise também o brasileiro, apesar de em algumas áreas muito especificamente como como serviços, né, a área de hospitalidade realmente deixou de consumir, por outro lado a gente já tem dados mais recentes de uma retomada de setores como automotivo, o próprio varejo online, e que agora com essa Black Friday, nessa semana de novembro, provavelmente vai ter um outro crescimento importante, o que nos faz pensar que o país pode passar por esse momento, de certa maneira, ainda com uma potência de desenvolvimento muito, muito grande. Então, eu coloco tudo isso para a gente pensar bem sobre essa questão de como a gente está encarando esse momento, né? E pensar que realmente é o momento de discutir a questão da produtividade, como a gente colocou, como você bem colocou em algumas apresentações, né? E que se mantiver o movimento de adaptação e mudança, o país pode sair desse momento muito fortalecido. Lógico,
a gente está aqui tomando todo o cuidado de respeitar as condições, né, que são condições de saúde que afetam a vida de todo mundo, mas eu entendo que são dois problemas diferentes, né? Um problema é a questão da saúde pública que a pandemia causou e outra é a adaptação econômica que a gente vê na retomada de algumas atividades. Nesse sentido, eu acredito que ainda há muita coisa boa por vir, né? Sim, é trágico, não podemos nunca minimizar a potência, né, e a dor causada por essa pandemia, mas eu penso que pode ser um cenário, então, de crescimento após a crise se os gestores adotarem algumas práticas baseadas em evidências, em ciência, que tragam números melhores. Como você vê? Você acha que a gente também pensa como a gente que esse período pós-pandemia pode ser um período muito bom para o Brasil? Ou você acha que está sendo otimista demais, Pedro? Bom, aí temos uma diferença cultural forte, que eu sempre digo que os brasileiros dançam o samba e os portugueses cantam o fado, que é uma lamúria, que é um negócio triste, não é? E talvez os portugueses estejam mais atentos a esses aspectos negativos que os brasileiros, que são mais otimistas, não é? E o ser otimista é muito bom, não é? Porque energiza as pessoas. Realmente, nós não estamos num momento muito positivo para discutir essas questões, porque a sociedade está dividida, está extremada, não é? Discute apaixonadamente temas que, quando eu acho que devíamos estar todos unidos a procurar as mesmas soluções. Mas parece que quando discutimos esses temas estamos a procurar justificar, a fazer parte de uma torcida do Fla-Flu, não é? Bom, a realidade é esta. Vamos ser objetivos. Nós tivemos o período do governo Dilma, que foi um desastre absoluto para a nossa economia. Atingimos níveis, de facto, o PIB baixíssimo, chegou a 3,5 negativo, que foi muito mal. Nessa altura, a rentabilidade das empresas, das 500 maiores empresas do Brasil, se vendessem os seus ativos e colocassem na caderneta de poupança, tinham mais rendimento que ter a empresa aberta. Portanto, se isto não é o fundo do poço, não sei o que será o poço. Depois tivemos o governo Temer, onde se fez a inversão exatamente desta tendência negativa e passámos dos 3,5 positivos para 3,5 de crescimento positivo. Depois foi criada uma grande expectativa com o governo Bolsonaro, mas que infelizmente, seja por que motivo for, não foi correspondida. Ia-se vender as empresas nacionalizadas para gerar capital, para gerar mais investimento, para modernizar essas empresas. Não houve portanto, privatização de nada do que estava previsto. O PIB também, mesmo antes da pandemia, nunca cresceu além de 1%. Sempre, há 2 anos que se ouve que os serviços vão crescer, que a indústria vai crescer, etc., mas está tudo rasando ali 1% positivo do PIB. O problema da pandemia foi mundial e da valorização do dólar foi mundial, mas o real foi a moeda que mais desvalorizou no período da pandemia em todo o mundo. O Brasil, que está no G20, nos 20 maiores dos 20 países envolvidos do mundo há várias décadas, deve sair este ano. Já não deve permanecer lá. Então, nada disto é encorajador. Temos que reconhecer. Isto é o diagnóstico da realidade, não é o planejamento como superar o problema. Mas não adianta nós nos iludirmos que não temos um problema muito sério, de uma economia muito frágil e de uma economia que não decola. Decolou ali naquele espaço de tempo do governo do Temer. Repito, eu não estou aqui a fazer política, estou a fazer análise económica.
E depois houve uma expectativa gigantesca por aquilo que pudesse acontecer com este governo, só que essa expectativa não foi correspondida. E pelo contrário, estamos a ver que em muitos aspectos, em termos relativos, a nossa posição está piorando. Veja, por exemplo, a questão da rentabilidade das multinacionais. A rentabilidade das multinacionais é medida em dólar. Mesmo que a produtividade aqui seja muito elevada, quando passam os dividendos para a matriz, dá prejuízo. Exato. Não dá lucro, dá prejuízo. E é assim que as multinacionais veem as operações no Brasil. Eu dou um exemplo, um hipermercado líder aqui no Brasil, que cresceu em 3 meses mais do que nos últimos 3 anos, nas contas da matriz lá em França, aparece com a vermelho, como resultado negativo, porque a depreciação cambial foi extremamente elevada. Então, isto quer dizer o quê? Que as coisas não vão andar por elas próprias. As coisas não... A melhoria da economia não vai acontecer porque sim, porque nem muito menos por questões ideológicas. Se nós não formos capazes de aumentar a produtividade das nossas organizações, que é a mesma de há 50 anos atrás, se você for analisar os gráficos da produtividade do trabalho, hoje tem exatamente a mesma produtividade que tinha há 50 anos atrás. Porquê? Porque não houve, de facto, uma modernização da infraestrutura do país, não é? Um país que é um país que tem uma costa vastíssima, não usa portos para transporte. Um país continental como o nosso, que devia viver basicamente de ferrovia, vive de rodovia. É quase impossível ser muito produtivo nestas condições. E depois a questão nacional, que também é muito importante. As pessoas têm que estar preparadas para as exigências do mercado do trabalho. Hoje, por exemplo, existem 500 vagas na economia digital que não são preenchidas por falta de empregados, por falta de profissionais capacitados. E, simultaneamente, temos mais de 13 milhões de desempregados. Então, há emprego para quem tem essa capacitação. E, se isso não for resolvido, o futuro não vai ser melhor. Agora, se for, quanto maior é o problema, maior são as oportunidades, não é? Você falou do significado da palavra crise para a psicologia. A palavra crise em chinês significa oportunidade, não é uma coisa negativa, é uma coisa positiva. Então, se nós conseguimos ainda estar no G20, se nós conseguimos tudo isso com todos estes handicaps, todos estes déficits, imagina o que nós vamos conseguir impulsionar o país se superarmos estes gaps. Aí sim, o futuro é muito promissor. Mas ele não está sendo promissor. As coisas não estão caminhando positivamente, do meu ponto de vista. Tem toda essa pirotecnia que naturalmente todos os governos fazem e enfim, a pessoa simpatiza com o A, com o B e tenta dourar a pílula. Mas a análise objetiva é esta. O Brasil este ano deve sair do G20. Porquê? Porque a pandemia aqui foi diferente dos outros lados? Até foi um pouco diferente. Mas foi diferente do vista de aqui as medidas de restrição, lockdown, etc. foram mais brandas do que, por exemplo, em países como a Alemanha, a França, etc. E obviamente, consequentemente, a recuperação económica também foi mais difícil, não é? Que se nós olharmos para a história, olharmos para a pandemia da gripe espanhola, que foi a grande pandemia planetária antes desta, do Covid-19, também foi isso que aconteceu. As cidades dos Estados Unidos que tiveram mais isolamento social foram aquelas que depois tiveram um crescimento económico mais elevado. Enfim, não vem agora aqui a propósito,
mas há estudos económicos de várias universidades de renome que dizem que por cada morte precoce na sociedade, seja por doença, seja por acidente, seja pelo que for, no caso do Brasil custa 600 mil reais ou 630 mil reais à economia, é menos 630 mil reais que deixa circulado na economia. Nos Estados Unidos, 2 milhões de dólares. Então veja o impacto de 360 mil mortos nos Estados Unidos. Tem um impacto económico brutal. E aqui são 160 mil mortos, portanto, vezes 630 mil reais, também é menos esse valor que deixa de circular na economia. Então, as condições, eu acho que a situação não está muito animadora, do meu ponto de vista. Repito, eu sou fadista, você é sambista. As condições não estão muito animadoras. Agora, são insuperáveis? Não. Pelo contrário, nós sabemos exatamente o que é que temos de fazer para as superar. Modelos de produtividade fortes, ser competitivos, uma gestão profissional, pessoas altamente capacitadas, temos tudo na nossa mão. Não é nada que dependa de outros, só depende de nós. Exato, e acho que é por conta desse tipo de oportunidade de conversa que a gente tem, de poder oferecer, né, esse tipo de encontro e poder discutir esses temas, que eu acho que acredito que as pessoas podem se sensibilizar para o aspecto extremamente pragmático, que é exatamente a necessidade dos gestores brasileiros adotarem práticas mais modernas e práticas que realmente aproveitem esse momento e as características que nós temos para transformar a nossa economia, a realidade. Acho que essa é uma grande oportunidade, estamos falando, e já não é um assunto novo, né? Em 2013, numa oportunidade na Singularity, conversando com o professor José Cordeiro, que é uma das autoridades do mundo de energia, ele falava assim, que a gente estava cometendo um erro fatal em investir no pré-sal, né? Porque enquanto o mundo estava indo para energia limpa, a gente estava investindo em anos para retirar do chão petróleo, que é um movimento contra-intuitivo, pensando em tecnologia, né? Pensando que o Brasil, com a quantidade de praias e vento que temos aqui, poderia ser uma Arábia Saudita, né? De energia elétrica com fontes renováveis. Mas exatamente por ter essas características de que nós temos um potencial muito grande e a oportunidade de ter esse tipo de conversa que a gente está tendo, que talvez a gente abra os olhos para que as pessoas possam se qualificar e buscar metodologias mais atuais, metodologias ágeis, para que a gente deixe de ser só um país do futuro, né? Existe muito isso aqui no Brasil e se fala há muito tempo que o Brasil é o país do futuro. Até inclusive baseado na participação do Lugo, que colocou para a gente, né, o que depende, o que pode demorar para que o país deixe de ser só um país do futuro. Eu acredito que realmente isso pode demorar gerações, mas que só vai acontecer uma mudança se de fato agora a gente adotar novas formas de trabalho, adotar novas medidas, né, mais pragmáticas para o trabalho no Brasil. Você também acredita que esse movimento de mudança pode demorar realmente gerações, ou seja, muitas décadas? Sabe, Henrique, eu acho que você há pouco falou em voltarmos ao ponto de equilíbrio. Eu acho que isso é um desejo mais ou menos irrealista, e eu vou explicar porquê. Nós antes procurávamos esse ponto de equilíbrio porque a velocidade da mudança permitia esse equilíbrio. Hoje a velocidade é tão rápida que nós estamos sempre em equilíbrio, mesmo quando estamos numa situação positiva. Então, o que nós temos que aprender é viver nesse desequilíbrio. E, sendo que a mudança na sociedade é muito rápida, ela é muito rápida do ponto de vista positivo e muito rápida do ponto de vista negativo. A propósito das adversidades, eu visitei há alguns meses atrás uma cultura de morangos no sertão paraibano, no interior do sertão paraibano, que é o último lugar onde você imagina que vai haver plantação de morangos. Porque o morango exige um solo muito rico e muita água. E o interior do sertão paraibano é deserto.
Aquilo só tem cabras e aqueles arbustos secos, não tem mais nada. E de repente você chega a um oásis e vê uma plantação de morango maravilhosa. E não eram só morangos bonitos, eram gostosos. O dono era um holandês. Sabe porque é que ele foi plantar essa plantação de morangos e não foi, por exemplo, para Atibaia, onde são famosos os morangos serem muito gostosos? Porque ele lá consegue 3 colheitas por ano pelo calor e pelo tipo de solo que tem. Então ele conseguiu neutralizar todos os aspectos negativos da condição, digamos assim, do deserto do sertão paraibano, enriqueceu o solo, beneficiou do clima e passou a ter 3 colheitas em vez de ter 2 ou 1 colheita por ano. Então, este é um exemplo como nós conseguimos ser altamente produtivos e rentáveis em condições muito adversas. Agora, isto é feito com ciência. Isto não é feito em cima das coxas. Isto não foi feito porque alguém no achismo, eu acho que vai dar certo o negócio lá no interior do sertão paraibano. Os caras têm agrónomos de primeira linha a nível mundial, não é a nível local, é a nível mundial. Os caras têm geólogos também de primeira linha a nível mundial. E é essa inteligência junta que vai fazer com que nós façamos dos nossos limões limonadas. Perfeito. O conceito de equilíbrio é exatamente mudança constante, né? Se o conceito de equilíbrio fosse estabilidade, estar parado, né, seria outra coisa. Equilíbrio depende da constante equilíbrio das forças, o movimento das forças, para que se estabeleça, né, uma possibilidade de crescimento. Eu acho que é muito importante a gente sempre olhar essas possibilidades, como você colocou, né, de se ter aí um exemplo até semelhante ao que se vê, né, daquelas plantações que se faz em Israel, no meio do deserto, e a gente tem uma possibilidade paralela aí com a realidade brasileira quando se aplicam métodos de gestão, se aplica a ciência, quando se discute de forma mais pragmática os resultados que estamos tendo. Então, acho que a necessidade de a gente olhar o modelo de gestão é bem importante para que haja possibilidade de mudança. Então, acho que essa ideia é muito rica e a gente pode, né, nesse sentido, começar a criar uma perspectiva de futuro quando a gente puder ver o grupo, né, de gestores do Brasil buscar avaliações e medidas mais pragmáticas de fato, né? Existe lá um mantra, inclusive lá na Singularity, né, quando a gente teve em comum essa experiência, de algumas pessoas que sempre falavam assim, que o melhor está por vir, por conta de que lá eles viviam a ciência. A ideia de que os desafios mundiais, a economia, a saúde, usando inteligência artificial e robótica, seriam possibilidades de se resolver qualquer problema da face da Terra, desde que houvesse, né, a ação concreta e o interesse para que os problemas fossem resolvidos, né? Então, acho que a gente pode pensar que tudo pode ter mudanças se a gente tiver esse empenho de usar a ciência, usar dados, que é um dos temas que a gente prevê até discutir, como a gente já falou também nos outros dias aqui. Inclusive, um dos cursos que a gente está propondo para se falar aqui é exatamente aquela discussão do desenho organizacional e da produtividade, né, que permitem ter essa mudança de paradigma, mudança de visão. Professor, a gente está aqui já, nosso horário já né, programado para que houvesse 1 hora de conversa. Eu quero mais uma vez agradecer demais, né, por essa oportunidade, essa parceria de estar com gente nesses encontros, nesses webinários. E lembrar a todos, né, que participaram, acompanharam com a gente aqui, que nós vamos ter agora mais 4 oportunidades de poder aprender com o professor Pedro, de nesse momento podemos usar essa informação toda, né, adquirir esse conhecimento para transformar nossas empresas. E essas oportunidades são alguns encontros, alguns cursos que estamos propondo junto com o professor Pedro, como no dia 20 e 21 de novembro, Desenho Organizacional Agile. No dia 26, 27 e 28, discutir produtividade e performance exponencial. No dia 4 de dezembro, gestão estratégica na era das incertezas. E nos dias 11 e 12 de dezembro, competências Agile Nexalistas na prática no Laboratório Scrum.
São temas fundamentais para os gestores, que a gente acredita muito que podem transformar as empresas e que eu diria para as pessoas, né, que realmente se empreendem nesse país e querem fazer essa mudança, que se atentassem a esses temas, tenham a oportunidade de estar com a gente nesses encontros e discutir um pouco mais novas maneiras de trabalhar diante das incertezas do mundo de hoje. Professor, essas palavras finais e nessa nossa última oportunidade, e fica aqui o nosso, mais uma vez, um enorme agradecimento por todo esse conhecimento, toda essa cultura que a gente pôde poder compartilhar aqui nesses dias. Henrique, é só agradecer o vosso honroso convite para esta série de webinars, para esta série de cursos que vamos fazer juntos. Para mim é uma enorme honra e prazer. Faço isso com a maior satisfação, e a única palavra que eu queria deixar para as pessoas que nos estão a ouvir é o seguinte: o futuro só depende daquilo que nós formos capazes de criar. Vamos criar o futuro que nós queremos e não vamos dar oportunidade a que outros criem o futuro que nós não queremos. É só isso. Criar o futuro, as ferramentas que temos que ter na mão, antes de mais, é conhecimento, ciência e conhecimento. Então, a aprendizagem é fundamental para que nós sejamos protagonistas do nosso futuro. Senão seremos agentes passivos e vamos nos queixar, vamos lamentar, mas nem sequer temos esse direito, porque se nós temos a oportunidade de ser protagonistas, só não somos se não quisermos. Excelente. Muito obrigado, então, professor Pedro. Obrigado a todos que participaram nessa série de webinars com a gente e continuem acompanhando as novidades que nós estamos trazendo, né, de cursos de um nível como esse tipo de debate que o professor Pedro nos proporcionou. E, para isso, acesse nossas redes sociais, nosso site, mantenham-se informados. O nosso canal do YouTube também vai ter esse material todo para que vocês possam acompanhar. E para quem perdeu a série de webinars, basta se inscrever no nosso site para que receba acesso para esses conteúdos que foram aqui compartilhados pelo professor Pedro. Muito obrigado a todos e um grande abraço.